7 de setembro de 1822, independência do Brasil. Mas quais fatores contribuíram para que essa data ela chegasse a se tornar a culminância de todo esse processo? Primeiro a gente precisa retornar ao ano de 1808, com a vinda da família real para o Brasil, fugindo das guerras napoleônicas, fugindo ali do ultimato que o Napoleão Bonaparte deu para Portugal, de fechar os portos para comercialização com os ingleses. Então, o Napoleão Bonaparte, ele, na sua intenção de dominar a Inglaterra, ele decreta o bloqueio dos europeus, o bloqueio continental à Inglaterra, proibindo de que as nações europeias comercializassem com os ingleses. Os portugueses, eles recebem esse ultimato, eles a princípio fazem vista grossa, concordam com o Napoleão Bonaparte, porém continuam negociando com os ingleses. O Napoleão Bonaparte então ameaça invadir Portugal, o que faz com que a família real portuguesa, o Dom João VI e toda a corte portuguesa, deixe Portugal e venha para a sua colônia mais rica, no caso, o Brasil, a sua colônia mais próspera, a colônia portuguesa na América. Acolhe então a família real, que chega aqui em 1808, desembarcando na Bahia, e já no desembarque eles decretam, o Dom João decreta a abertura dos portos portugueses às nações amigas de Portugal, diga-se de passagem, aos ingleses. Então ali ele já decreta tarifas alfandegárias favoráveis aos ingleses, o que faz com que todo esse aparato e toda essa parceria e todos esses acordos que já existiam entre Portugal e Inglaterra se fortaleçam. Os ingleses, eles inclusive fazem a escolta da família real para o Brasil. Eu falo família real, mas a gente precisa entender que o que veio foi toda a corte, cerca de 1.500 pessoas vieram para cá. Todo o aparato burocrático, todo o aparato judiciário, toda a organização, todo o financeiro, vieram com muito ouro que eles trouxeram, ouro e pedras preciosas de Lisboa para cá, e se instalaram no Brasil. Após a chegada em Salvador, o decreto de abertura dos portos, eles seguem para o Rio de Janeiro, onde se instalam. A presença da corte no Rio de Janeiro provoca a modernização do estado do Rio de Janeiro. Nós temos o Jardim Botânico, criação de universidades, a Biblioteca Nacional, museus. Nós temos ali toda uma situação que marca efetivamente a presença da corte. Uma revolução tanto nos hábitos, nos costumes, quanto na própria urbanização do Rio de Janeiro. Quando eu falo urbanização, a gente vai guardar isso às devidas proporções. O fato é que a vinda da família real torna o Brasil extremamente diferente, sobretudo o Rio de Janeiro extremamente diferente. As relações comerciais com as outras nações significam a queda do pacto colonial, porque antes a colônia só podia negociar com a metrópole, não tinha como comprar um produto europeu sem comprar de Portugal. Esse produto tinha que passar por Portugal e já chegava no Brasil com o preço bastante elevado por conta das tarifas alfandegárias. Ao mesmo tempo que a abertura dos portos diminui os impostos para os produtos ingleses, o que faz com que tivéssemos aqui no Brasil também uma dificuldade em manufaturar produtos, porque mesmo se nós tivéssemos aqui uma indústria funcionando a todo vapor, seria difícil concorrer com os produtos que vinham da Inglaterra com tarifas mais baixas. Isso gerou também uma série de conflitos entre os colonos, aqueles que desejavam empreender na manufatura, mas ao mesmo tempo também dava um respiro para os agroprodutores, os agropecuários e sobretudo aqueles aristocratas que já tinham ali, viviam presos dentro do pacto colonial. Agora eles já não precisavam mais estar submetidos a essa situação. Então vamos ter ali alguns amando, outros odiando, mas os aristocratas eles acabam tendo bastante benefício com a abertura dos portos às nações amigas. Bom, o que a gente vai ter de desdobramentos a seguir? O Brasil, em 1815, o Dom João, ele eleva o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Isso é importante, porque agora, efetivamente, nós temos a colônia virando metrópole, não é? Você tem aqui todo o aparato da corte no Rio de Janeiro e todas as decisões administrativas passando
pelo Brasil. Então a colônia passa a ser metrópole. Então a gente vai ter uma série de mudanças no comportamento. A vida cultural na colônia passa a ser mais intensa, porque agora a colônia também é metrópole. Nós vamos ter os bailes, nós vamos ter as pompas, nós vamos ter uma série de produtos que estão chegando da Europa pelas mãos dos ingleses e enchendo o Brasil de produtos manufaturados, experiências antes nunca vividas. Conta-se que o hábito de comer de garfo e faca é um hábito trazido pela família real, pela corte portuguesa. Mas, ao mesmo tempo, isso eleva bastante os impostos. Em 1817, nós vamos ter a Revolução Pernambucana. Vamos entender ali que os pernambucanos eles estavam insatisfeitos, a aristocracia pernambucana insatisfeita, primeiro com a mudança do eixo econômico do Nordeste, que antes era Salvador, para o Rio de Janeiro, segundo pelos elevados impostos e pela dificuldade de concorrência de uma indústria manufatureira local em relação aos produtos que vinham por meio da Inglaterra, intermediados aí pela Inglaterra. Então nós vamos ter a Revolução Pernambucana. Nós vamos ter uma série de outros movimentos estourando pelo Brasil, o que vai gerar algumas insatisfações. Bom, acontece que em 1800, até aí tudo bem, o Dom João VI está aqui, o Brasil é levado ao Reino Unido de Portugal e Algarves, mas em 1820 estoura em Portugal a Revolução do Porto. Napoleão Bonaparte já não está mais dentro do domínio francês sob Portugal, ele já não é mais presente, e os portugueses exigem o retorno do seu rei, exigem o retorno do Dom João VI. Então ele precisa retornar para Portugal, as pressões vão aumentando a cada dia, e ele retorna, mas deixa aqui o seu filho, deixa como regente aqui o Dom Pedro. O Dom Pedro, ele consegue fazer uma série de alianças, principalmente com os aristocratas, busca apoio para que ele permaneça aqui, mas os revoltosos do Porto, eles querem efetivamente que todo o aparato, toda a corte deixe o Brasil e volte para Portugal. Acontece que muitos não retornam mais. Quando Dom João VI ele retorna para Portugal, ele vai com um terço daqueles que vieram com ele lá em 1808. Muitos constituíram família aqui no Brasil, muitos empreenderam e muitos estão muito bem aqui, obrigados, não querem retornar para Portugal. Bom, o Dom Pedro está aqui, auxiliado ali pelo José Bonifácio, e ele tem também uma série de apoiadores. Então você tem ali uma polarização. Você vai ter o Partido Português e o Partido Brasileiro. O Partido Brasileiro é daqueles que querem que o Dom João, ou que querem que o Dom Pedro permaneça, e o Partido Português querem o retorno do Dom Pedro para Portugal. O Partido Brasileiro deseja a permanência do Dom Pedro e o Partido Português exige que o Dom Pedro ele volte para Portugal. E mais, os revoltosos do Porto, eles querem que o Brasil deixe de ser Reino Unido de Portugal, seja revogado esse decreto e que o Brasil ele volte a ser colônia. E isso vai trazer uma série de insatisfação para a aristocracia, que vai apoiar o Dom Pedro. Bom, no ano de 1822, o cerco aperta, a situação vai ficando difícil. Apesar do apoio, cerca de 8.000 assinaturas são levadas à presença de Dom Pedro, e quando ele decide ficar, esse evento, esse momento histórico fica conhecido como o Dia do Fico. Ele disse: para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico, e ele decide ficar. Depois é assinado o Cumpra-se, onde todas as decisões, tudo que vinha de Portugal, toda a ordem de Portugal não deveria ser cumprida antes de passar por Dom Pedro, pelo príncipe regente. Então aí a gente tem essas decisões que vão fortalecendo essa ideia de distanciamento da metrópole. Até que finalmente, em 7 de setembro de 1822, José Bonifácio recebe cartas de Portugal, e o Dom Pedro ele não está no Rio de Janeiro, ele havia viajado para São Paulo em busca de apoio. No retorno, quando ele está retornando, ele recebe essa carta, ele é interceptado por alguns
emissários, por alguns mensageiros, ele recebe essa carta que vem de Portugal, e a própria Leopoldina também recebe e envia cartas para o Dom Pedro, e nesse processo o que eles fazem? Eles enviam esses emissários, e quando o Dom Pedro está num dos pontos de parada, às margens do rio Ipiranga, que inclusive não era um local de costume dos tropeiros pararem, então eles paravam ocasionalmente em outros pontos. Mas nesse dia, e aí alguns cronistas dizem que o Dom Pedro ele havia passado mal porque tinha comido uma comida pesada em São Paulo e ele estava com problemas intestinais. Eles param, a tropa para, e nesse momento é que eles são interceptados e ele recebe o ultimato, essa carta vinda de Portugal. Ele pega os papéis, ele conta, alguns cronistas que estavam presentes, que ele joga aqueles papéis para cima e ele dá o brado de independência ou morte. Ele chega à conclusão de que aquele era o momento. Então, não se sabe se houve um brado efetivamente, se houve um grito, mas o Dom Pedro ele toma ali a decisão de tornar o Brasil independente de Portugal. Bom, 7 de setembro de 1822, Brasil torna-se independente de Portugal. A pintura do Pedro Américo mostra esse momento, é uma pintura que registra esse fato histórico, embora ela não seja uma pintura que tenha ali os seus elementos pictóricos correspondentes à realidade. Primeiro, o uniforme que aparece aqui, os soldados, bastante soldados, um grupo bastante numeroso, mostrando um exército forte. Ainda não tínhamos esse aparato militar tão organizado assim. O exército brasileiro vai ser consolidado a partir da Guerra do Paraguai, em 1865. Então, portanto, a gente não tem ainda essa representação. Nós temos aqui o uniforme dos Dragões da Independência, que também eles não existiam ainda. Na verdade, esse uniforme ele se tornou a partir da referência da obra, da pintura. E aí a gente tem toda uma situação em que o Brasil ele se consolida enquanto independente, mas nós tivemos ainda uma série de outras batalhas, uma série de outros momentos que vão desencadear aí na consolidação da independência do Brasil. Alguns afirmam que o Brasil se tornou independente de maneira pacífica, mas não é bem assim. Após o 7 de setembro de 1822, nós vamos ter uma série de revoltas e movimentos acontecendo ao redor do país. Citamos a Revolução Pernambucana, mas nós tivemos também revoltas no Sul, nós tivemos no Maranhão, nós tivemos a Batalha do Pirajá na Bahia, um processo que demorou meses, que durou meses, tendo ali como figuras principais a Maria Quitéria, temos a Joana Angélica, o Corneteiro Lopes. Nós temos vídeo aqui sobre o 2 de julho também. O 2 de julho nós temos a consolidação da independência do Brasil, 2 de julho de 1823. Então, o processo foi bastante longo, iniciando-se com a chegada da família real em 1808, a partir dos desdobramentos da era napoleônica e consolidando-se com o 2 de julho. Espero que você tenha gostado do vídeo e queremos agradecer a você que ficou até o final do vídeo. Espero que você tenha conseguido compreender e curtido aí a nossa exposição. Forte abraço e até a próxima.